coloca algumas coisas para a gente, quando algumas pessoas começam a trazer ou repetir coisas que a gente começa a pensar, mas a gente não tinha organizado no nosso pensamento, vamos dizer, consciente. A gente às vezes pensa algumas coisas, ficam em alguma área da vida que a gente não percebe, até que de repente algo acontece, a gente conecta e fala, é verdade, eu estava pensando nisso, eu já tinha essa ideia antes, né? De alguma maneira já estava acontecendo. E já faz algum tempo que Fulvio e eu, nós temos percebido que muita gente anda muito cansado. Alguém está cansado, lutando contra o cansaço? Né? Jesus da glória. E parece que nós estamos vivendo uma era que as pessoas estão cada vez mais ficando esgotadas, né? A vida está ficando complicada, complexa, mas parecia que era só uma questão nossa, por aquilo que a gente faz, ou por aquilo que a gente vive, né? Aí, na quarta-feira, foi interessante, a gente ministrou o culto aqui, uma bênção. Aí a Gina chegou para mim e falou, pastor, eu vou dizer uma coisa, eu estou sentindo no meu coração que nós precisamos orar, porque tem muita gente que está em casa, até mesmo prostrado de tão cansado, até queria vir na igreja, queria vir no culto e não consegue vir. E nós oramos e levantamos um mover de oração aqui. Então esses dias eu estava meditando sobre isso, a gente conversou, eu falei, Deus, mas tudo bem, mas eu queria entender se tem um texto, porque eu sei, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, mas eu entendo que nós estamos vendo algo que é como se fosse um cansaço mental. Eu entendo que a nossa chamada era da informação, ou do excesso de informação, inclusive do excesso de informações absolutamente inúteis que a gente recebe um caminhão de coisa que não serve para nada, é só informação, informação, e aí as informações que a gente precisa de verdade, a gente tem quase que garimpar, a gente tem que escolher, a gente tem que procurar, jogar um monte de coisa fora, desistir de se permitir receber tantas coisas, não é verdade? E esse tipo de coisa parece que é só uma coisa natural ou tecnológica, mas eu quero dizer para você que é algo espiritual também, porque nós estamos então, as pessoas estão com cansaço mental, e esse é o título, são 3 inimigos que eu quero dizer para vocês, que eu quero denunciar hoje para nós orarmos, 3 inimigos da nossa vida espiritual, 3 inimigos da nossa vida diária, que nós precisamos então denunciar, e é o que eu quero fazer para você entender que não é só você, é uma realidade desse tempo, e nós pela palavra vamos tomar uma posição, e vamos discernir, e vamos entrar nessa luta para vencer em nome de Jesus. Então o primeiro é o cansaço mental, porque o cansaço mental, ele é claro, ele gera um cansaço físico, e ele principalmente gera um cansaço espiritual. Nós ficamos esgotados e não temos força para orar, ficamos cansados e não conseguimos muitas vezes congregar, não conseguimos fazer o nosso devocional em casa, acordar cedo ou mais cedo, ler a palavra, posicionar, e aí as pessoas ficam cansadas, esgotadas e ficam com menos paciência com as pessoas que moram junto. Os maridos sofrem, mas as esposas também, os filhos, né? A casa fica às vezes um ambiente de uma certa eletricidade no ar, né? Por quê? Porque está cansado, porque está esgotado, está sem paciência, orando menos, e aí acontece algo que só acontece comigo, não acontece com você, perde o sono no meio da noite, 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, e aí o relógio digital assim, né, do seu criado do mundo fica fazendo tic-tac, tic-tac. Até o relógio digital faz barulho nessa hora, tão silencioso que fica só você. O mundo está dormindo, só eu estou acordado, né? Aí por um tempo você fala, eu vou ser espiritual. Toda vez que eu acordar nesse horário, eu vou orar. E aí acorda e ora. No outro dia acorda e ora. No outro dia acorda e fala, Senhor, eu estou cansado. E no outro dia pensa nos problemas, pensa nas dificuldades, pensa no futuro, pensa nas coisas, e o pensamento é invadido por um monte de coisa, e quando você lembra, acabou o tempo, e você não conseguiu orar o que você disse que oraria. Então quero falar sobre isso, esse é o primeiro inimigo que eu estou denunciando aqui nesta noite, baseado num texto muito... Por que eu cismei que eu estou falando de noite? Aqui a gente nunca teve culto de noite na igreja, é a terceira vez que eu... É de manhã, pronto, é porque eu dormi bem essa noite, foi maravilhoso, glória a Deus. Então veja, nesta manhã eu queria te chamar para abrir um dos textos que eu quero compartilhar, é o texto de Eclesiastes 2, 22, 23, e eu quero que você comece a entender o que está acontecendo e onde é o seu lugar de vitória. Então Eclesiastes 2, eu vou ler a Almeida Revista Atualizada, Eclesiastes 22, 23, é muito chique o nosso negócio, você pode até trocar a versão lá, isso. Então veja,
Pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isso é vaidade? E quando o senhor colocou, eu estava procurando os textos, né? Quando eu chego, mas Deus, aqui não está falando mente, cansaço mental, está falando de coração. E é interessante porque tem uma tradução que eu gosto muito, que é a Bíblia Amplificada, só tem em inglês, mas para quem lê em inglês eu recomendo, porque eles pesquisam, eles aprofundam um pouco mais o conceito que está ali por trás, e eles trazem um texto um pouco mais aberto, com alguns detalhes, alguns parênteses e colchetes com informações. Fui nessa Bíblia, e aí então eu fui parar também no Strong, que você sabe que eu gosto de procurar, eu não falo grego nem hebraico, mas eu gosto de procurar. Então, no hebraico, essa palavra que está aqui como coração, é a palavra leb, L de Laura, E, B de Brasil. Então, é o ser interior, a mente, a vontade, o coração. E essa tradução, então, amplificada, ela falou: pois todos os seus dias são apenas dor e tristeza, e seu trabalho é um vexame e tristeza. Sua mente não descansa mesmo à noite. E isso também é vaidade, vazio, falsidade, futilidade. Por quê? Porque você nunca perde o sono de noite para falar: como eu posso melhorar minha vida de oração? Como eu vou começar um programa de evangelismo? Como está o meu período de leitura bíblica? Pode ser que alguns façam, mas a maioria de nós perdemos o sono de noite porque nós estamos preocupados com alguma coisa, porque nós estamos foco de alguma coisa que não está no nosso controle, alguma coisa que na verdade está como se fosse vaidade, no sentido de que é algo passageiro, porque a maioria dos problemas que você sofreu a noite inteira, assim que amanhece, vão embora. Ou eles se percebem muito menores do que você sentiu que eles eram de noite. De noite as coisas ficam piores, as coisas ficam ampliadas, as coisas ficam aumentadas. Por quê? Porque até mesmo um confronto espiritual, porque quando o inimigo das nossas almas percebe que tirou o nosso sono, percebe que conseguiu criar uma área de dúvida e de incredulidade no meio das nossas posições de fé, ele vai fazer o quê? Ele vai piorar, ele vai subir a temperatura, vai voltar na outra noite com alguma pressão maior. E aí o que nós precisamos fazer diante desta revelação? Orar, claro que sim, é verdade, claro que sim. Mas eu encontrei um texto tão tremendo de Paulo, que eu quero falar para vocês, que eu fiquei tão animado com esse texto, porque vocês estão fazendo a coisa certa, vocês que lutam contra isso. Eu sei que não é para todos, muita gente está dormindo bem para caramba, mas quem está lutando contra isso, esse texto de Paulo está ali na carta de Paulo em 1 Coríntios capítulo 7. Versículo 3, e eu também vou mostrar para vocês como a Bíblia Amplificada, ela traz um conceito melhor do que a gente possa encontrar. Mas veja, foi por isso que nos sentimos confortados, 1 Coríntios 7, 13, e acima desta nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi recreado por todos vós. Então, de cara, a igreja de Coríntios foi cura para Tito, conseguiu recriar, trazer alívio. Então é 2 Coríntios 7,13, eu escrevi errado. 2 Coríntios 7,13, por favor, desculpa aí, tá vendo? Não foi a House, foi eu que errei, olha. 2 Coríntios 7,13, isso, foi por isso que nos sentimos confortados, Paulo falando, e acima desta nossa consolação, Paulo foi consolado, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi recreado por todos vós. E aí a Amplificada, ela abre de uma maneira muito legal: por isso estamos aliviados, confortados e encorajados com o resultado. E além do nosso próprio consolo pessoal, Paulo foi consolado, ficamos especialmente encantados com a alegria de Tito, porque todos vocês colocaram a sua mente em repouso, acalmando e refrescando seu espírito. Querido, eu quero dizer para você o seguinte: você que gosta de estudar a Bíblia, não tem uma Bíblia só,
Tem algumas versões, porque é muito legal, você vê na NVI, você vê na Bíblia a Mensagem, você vê na Bíblia King James, você vê na Almeida, Revista Atualizada, todas elas não são Bíblias diferentes, mas às vezes o tradutor ele deu uma ênfase um pouquinho mais profunda em alguns detalhes, que se tornam tesouros para você e para mim, na hora que nós vamos mergulhar um pouco mais na Bíblia. Então veja o Senhor trazendo claramente o seguinte: há um repouso para a mente, quando nós estamos reunidos e nós podemos ser refrigério um para o outro. Então é por isso que muitas vezes o maligno vem com o cansaço, para você fazer, estou cansado, não vou na igreja hoje, porque eu estou muito cansado. E quando você fica muito cansado e não vem congregar, você perde a solução para o seu cansaço mental, que é ser recreado, para ser cuidado pela comunhão do corpo, pela adoração que nós trazemos, pela oração que você pode receber, pela palavra que você vai receber, pelo abraço que você recebe na diaconia na entrada, por tantas maneiras, porque o corpo de Jesus é saudável, o corpo de Jesus é curador, e o corpo de Jesus é você e sou eu, nós somos a saúde em nós, a saúde através de nós, e quando você recebe isso, você é curado, você tem refrigério. E no caso de Tito, ele ainda foi testemunhar para Paulo o que tinha acontecido, e Paulo se alegrou com aquilo que tinha acontecido a Tito, e então todos somos abençoados. Hoje de manhã eu cheguei aqui, fui orar lá com as irmãs da intercessão lá, e o Senhor me visitou tremendamente. E o Senhor falou coisas tremendas para mim, glória a Deus, né, pelo ministério. Primeiro eu fiquei aqui embaixo, depois eu fui lá em cima, mas aqui embaixo o Senhor hoje marcou a minha vida com respostas que eu estava pedindo para Deus. Desde quando, né? Ontem, tá vendo? Quem é casado aqui, não levanta a mão que eu vou dar uma na canela. Você que é casado, você não foi na reunião de casais, onde você perdeu. Você perdeu, foi uma grande bênção, uma grande alegria. Mas a Thaís, ela deu um testemunho ontem, e ela estava contando de que ela esteve nos Estados Unidos, e antes dela ir, 10 dias antes da viagem, Deus colocou no coração dela uma palavra para um pastor. Interessante. E a Thaís, ela é fluente em português, em inglês não. Ela chegou numa igreja grande lá nos Estados Unidos, um casal de amigos que mora lá, queridos nossos, casei aqueles caras, glória a Deus também. Então o que acontece? Ela chegou lá e ela tinha então o desafio de, naquela igreja grande, identificar qual seria o pastor lá na frente e falar com ele. Para encurtar a história, o cara apareceu lá na frente, o Espírito Santo falou que é ele. Como é que ela ia chegar lá? Lá nos Estados Unidos, os caras da house de lá esqueceram de trocar a pilha do cara, deu algum problema no microfone dele. Então ele saiu lá da frente, ele veio, passou assim do lado da Thaís assim. Aí quando ele está passando, imagina que ela pula na frente do cara e começou a falar algumas palavras sem sentido em inglês e português. Mas ele chamou atenção, aí o amigo nosso, o marido foi lá, explicou em inglês que ela tinha uma palavra para ele. E sabe o que aconteceu? Quando acabou o culto, ela foi entregar a palavra para aquele pastor. E a palavra para aquele pastor era de uma pergunta que ele e a esposa tinham feito no sábado à noite. Falaram: Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo amanhã no culto, porque nós estamos numa situação, precisamos de uma resposta amanhã. Mal sabiam eles que Deus tinha dado a resposta para eles 10 dias antes, no Brasil. Aí o que Deus faz? Ele prepara a logística, tira a Thaís do Brasil, põe ela no avião, ela entra lá, ela vai no culto, ela está sensível. A resposta do que eles perguntaram no sábado já estava pronta 9 dias antes, só faltava perceber. Agora imagine se aquele pastor, porque lá ele não era, tem outros pastores que nem aqui, ele fala: quer saber, Deus, eu estou deprimido, o Senhor não fala comigo, o Senhor não me dá resposta. Quer saber, hoje eu não vou no culto, eu vou ficar em casa chorando minhas mágoas, eu estou cansado, e não fosse naquele domingo no culto, você imagina o que ia acontecer? A Thaís ia passar aqueles dias lá feliz da vida e ia falar: acho que foi uma impressão minha, não era de Deus. Ia voltar para o Brasil de boa, e ele ia perder a resposta. Eu sempre falo para vocês, o bispo que fez o nosso casamento, ele falava o seguinte: não falte nos cultos, porque você nunca sabe quando a resposta que você espera tanto será dada. Porque a resposta será dada, mas você tem que estar presente para receber, porque Deus age assim. Você está entendendo? Descanso da mente, o corpo de Cristo, os dons uns dos outros. E ontem à noite eu orei e falei: Deus, é o seguinte, eu precisava de uma resposta aqui.
Então, ontem à noite eu falei que eu queria muito que Deus, já que Ele fez isso com o cara, olha como já vai multiplicando. Então dá para o senhor falar comigo amanhã de manhã, e eu entrei lá na salinha e Deus falou, e Deus trouxe as respostas que eu precisava. Você vem aqui, você não vem para encontrar as pessoas, para fazer números, você não vem para sentar aqui, vou lá no... Você vem para entrar na presença de Deus, e saber que na presença de Deus, todas as coisas que você precisa estão prontas, preparadas para você. O Senhor tem resposta, o Senhor tem cura, o Senhor tem refrigério de alma, o Senhor tem um convite para você entrar em adoração a Ele, porque na adoração a Ele, você é transformado na imagem dele. Por que Deus nos chama para adorá-lo? Porque na adoração nós somos transformados à imagem dele. Veja os idólatras do mundo, da música do Lollapalooza, desses lugares todos, os caras se vestem igual os caras lá da frente, os caras se vestem igual o ídolo, eles cortam o cabelo igual o ídolo, pintam o cabelo igual o ídolo, põem roupas igual o ídolo. Por quê? Porque eles querem se identificar com aquela pessoa, e eles vão sendo transformados naquela imagem, porque aquela é uma adoração também. Então por que o Senhor nos pede adoração? Ele não precisa. Deus não tem crise de baixa autoestima. É que quando Ele nos fala, venham me adorar, é porque quando nós o adoramos, nós vamos sendo transformados à imagem dele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o primeiro inimigo que nós vamos vencer, e você já está entendendo, é o cansaço mental. Você entendeu a solução do cansaço mental? Não é comprimido, não é medicamento, não é o Senhor, é a presença, é imerso no que a palavra dele nos convida a fazer. O segundo que eu quero compartilhar com vocês, esse é legal, e eu falei, Deus, não tem versículo para eu fundamentar isso. Eu achei, tem. É o politicamente correto. O politicamente correto é um grande inimigo do Evangelho de Jesus Cristo hoje, e cria confusão mental em muitos crentes. Quer saber por quê? Eu vou te explicar. Vou falar algumas frases. Olha essa frase. Você acha que essas frases são de Deus ou não? Vai ver lá, no final você vê. Primeira frase: você nasceu para ser feliz. Todos são filhos de Deus. Todos os caminhos levam a Deus. Respeite a religião dos outros. Siga o seu coração. Não é bem assim. Não é importante congregar. Todas essas palavras são muito lindas e fofas, são muito respeitosas e amorosas, mas todas elas são antibíblicas. Parece uma loucura, né? Porque são frases bonitinhas, né? Fofas. Então veja, você nasceu para ser feliz. Não, você será feliz se viver para a glória de Deus. E tem muito crente entendendo que tem que negociar seus valores, negociar áreas da sua vida para supostamente ser feliz, porque eu mereço ser feliz. Não, querido, o que nós merecíamos mesmo era a condenação eterna e o inferno. O Senhor nos traz felicidade em Jesus Cristo. O Senhor transforma a nossa escala de valores da vida ao longo do tempo, conforme vamos crescendo na palavra. E é isso que nos faz felizes, extremamente felizes, bem-aventurados, abençoados. A outra, todos são filhos de Deus. Não são. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que todos nós somos criaturas, todos nós somos criados por Deus, mas nós podemos ser feitos filhos por adoção através de Jesus Cristo. João 1,12, o Evangelho de João nos fala isso. Todos os caminhos levam a Deus. Essa é uma pegadinha que vocês já sabem. É verdade, lembra? Todos os caminhos levam a Deus, só que isso é uma tragédia. Porque todas as religiões e todos os caminhos que levam a Deus sentado na cadeira de juiz naquele dia. E o que o Senhor vai fazer naquele dia é condenação, não há salvação. Todos os caminhos levam a Deus, isso é horroroso. Só Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida que leva ao Pai. Então Jesus nos leva de volta para casa. Nós que não éramos filhos, agora somos filhos. Todos os caminhos levam para Deus, isso é um horror, não é uma boa ideia. Não pague para ver, não faça isso. Vá a Deus através de Jesus e encontre o Pai. Respeite a religião dos outros, claro que sim. Só que o que está por trás disso é o seguinte: respeita a religião dos outros e não fala de Jesus, porque falar de Jesus é ofensivo. Se a gente aceita isso, nós estamos entregando todas as pessoas que a gente quer ser fofinho e falar, não vou falar de Jesus. Estamos entregando essas pessoas à condenação eterna. Estamos entregando essas pessoas a ir ao inferno. E isso não é ser amigo, isso é ser alguém horroroso. Porque se a gente sabe a solução, se a gente sabe a resposta, e a resposta é Jesus, nós vamos com todo o respeito do mundo falar, olha, eu sei que você acredita nisso, ou você
acredita naquilo, mas deixa eu te falar de Jesus. Jesus não é religião, Jesus é vida, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é Senhor e Salvador, Jesus te ama, Jesus morreu por você, pagou o preço do seu pecado, e você pode ser salvo pela graça por meio da fé. Se alguém falar que isso é discurso de ódio, essa frase veio do inferno, porque isso é discurso de amor, isso é pregação de amor, de graça, de estima, de respeito, de consideração. Mas sim, talvez você esteja na religião errada, provavelmente está, mas também tem gente que está na religião evangélica, e se ele está só na religião evangélica é igual, porque religião não salva ninguém. Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, só nele a salvação, ele é o único caminho. E veja, siga o seu coração. Vai ser um ótimo conselho, né? Siga o seu coração. Aí o que a Bíblia fala? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor Deus falando, é que esquadrinha o seu coração e que ajuda você a provar os seus caminhos. Então não siga o seu coração, siga a palavra de Deus, obedeça a palavra de Deus. Outro, não é bem assim. Essa frase geralmente se aplica quando alguém fala algum texto bíblico, e a pessoa fala, mas não é bem assim. Tem outras interpretações, tem grego, tem hebraico, tem sânscrito. O não é bem assim, geralmente não é quando a pessoa fala, eis que te digo, você receberá 2 milhões de dólares. Tem que falar, não é bem assim. Opa, como é que é isso? Não é? Você precisa mudar essa área na sua vida. Não é bem assim. Isso aqui é errado aos olhos de Deus. Não é bem assim. Geralmente é quando a gente está sendo confrontado com alguma coisa que o Senhor está colocando no nosso coração para falar, mude de vida, e Ele apresenta essa realidade, mude de vida, e o que a gente fala? Não é bem assim. Sabe onde isso começou? Essa frase agora, eu vou falar para vocês, muitas vezes a gente lê a Bíblia há muito tempo, não é? Muitos textos, e de vez em quando a gente esbarra num texto que a gente já leu várias vezes, e a gente lê o texto e fala, como que eu nunca tinha visto isso antes? Você já passou por esse momento? Esse é o momento, gospel, meu Deus, estava aqui, eu nunca tinha visto desse jeito, eu nunca tinha entendido isso, né? E para mim é impressionante como caiu uma ficha só quem em orelhão, né? Vocês não sabem o que eu estou falando, está tudo bem. Não sabe nem o que é ficha, nem ficha de fliperama. Bom, cai a ficha, estabelecer a conexão, né? Tinha uns telefones engraçados, colocava a fichinha e estava discando, enquanto estava tocando, você podia ficar lá esperando, enquanto não caísse a ficha, não tinha conexão, quando caiu a ficha, conectou, entendeu? Tocava lá na casa da pessoa, é uma coisa que com o celular não acontece. Então o que acontece? Quando Satanás entrou no jardim do Éden, e ele começou a pregar a pregação do inferno, o diabo prega, ele começou a pregar a pregação do inferno, e começou a falar, como é que é o negócio aí, Eva, o que Deus falou, né? Deus falou que no dia que a gente comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morreremos. Aí o que o diabo falou, parafraseando? Não é bem assim. Ele chamou Deus de mentiroso, na cara da Eva, na cara do Adão que estava do lado da Eva, dentro do jardim do Senhor. E Adão decidiu dar ouvidos ao não é bem assim do diabo. E de lá para cá, ao longo da história, o diabo tem falado um monte de não é bem assim, não é bem assim, não é bem assim. E as pessoas que vão para o destino eterno, ouvindo não é bem assim, descobrirão da pior maneira que foram enganados. É bem assim. Quando Deus fala alguma coisa, é exatamente assim, é a verdade. E tudo o que é contrário é mentira. Quer dizer que tudo que tem no mundo é mentira? Quer dizer que tudo que está no mundo é misturado da mentira com a verdade. Tem um monte de verdades lá dentro, mas tem um monte de mentiras também, porque todo o sistema do mundo foi construído em cima da frase de Satanás, fora do jardim do Éden, não é bem assim, e aí segue. Outra coisa, não é importante congregar. Eu fico impressionado assim como as pessoas ficam procurando. Puxa, mas não tem nenhum versículo. Tem o versículo de Hebreus que fala, não deixe de congregar, como é costume de alguns. Alguém fala, mas é só isso. É verdade. Só que Deus chamou Paulo, e Paulo escreveu assim um monte de cartas em que ele explica como que deve ser o sistema da igreja, o funcionamento da igreja, a liderança da igreja, o que fazer com líderes da igreja, quem são os pastores, os diáconos, os presbíteros, o que fazer na ceia, o que fazer com as crianças, como cuidar das viúvas, como deve ser a ordem do culto. E Deus gastou esse monte de papel para falar, não, você não precisa congregar, fica em casa que está tudo certo. Faz sentido isso?
As cartas são para igrejas locais, com muitas pessoas, com pastores, com líderes, com práticas, com reunião, com bênção, com ensino, com exortação, com cuidado, com amor, com cuidado social, com exortação, com palavra profética, com palavra de pregação, com conhecimento de Jesus, com milagre, com cura, com abraço, com bênção, com tudo. Quem quer tirar o crente desse lugar é Deus? Vocês têm certeza? Quem quer tirar o crente desse lugar é Deus? Isso, exatamente. Não. Quem quer tirar? O inimigo das nossas almas, porque se ele nos tira desse lugar, e ele já botou um baita de um cansaço mental em cima da cabeça das pessoas, ele vai agora acabar o trabalho, porque agora todo mundo é presa fácil, sozinha na sua casa. Mas qual é o texto que fala do politicamente correto? Tudo isso aqui era subitem do politicamente correto, né? Só para você se organizar. Abre comigo em Mateus capítulo 15, 21 a 23. (16), Marcão, desculpa, hein? Hoje eu só estou derrubando. Mateus 16. 16, 21 a 23. Mateus 16, de 21 a 23. Glória a Deus, é isso mesmo. Então, nesse momento, o Senhor começou a preparar os seus discípulos para a verdade, o fato, a notícia, a informação de que ele ia morrer. Então, desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Sabe o que é politicamente correto? É considerar, é cuidar das coisas dos homens, e não considerar ou cogitar as coisas de Deus. E isso fica muito mais elucidado quando a gente vai para esse mesmo texto na amplificada. Mas Jesus se afastou de Pedro e disse a ele: fique atrás de mim, Satanás, você está no meu caminho. Isso é uma ofensa e um obstáculo, é uma armadilha, um laço para mim, pois você tem em mente o que não participa da natureza e da qualidade de Deus, mas do homem. Então olha, essas frases bonitinhas e fofas que são contrárias à palavra de Deus, elas são laço, elas são cilada, elas são engano, que a pessoa acha que recebeu um conselho bom, acha que recebeu uma palavra boa, e tudo bem quando isso acontece no mundo, porque eles não têm a revelação da palavra. O problema é quando tem crente dando informações, falando coisas politicamente corretas, que ele nem sabe o versículo, nem procurou a fonte, recebeu num quadrinho no Instagram, achou legal e começa a compartilhar com todo mundo, e não percebeu que aquilo é uma mentira embrulhada num papel de presente muito bonitinho e fofinho, mas que é laço e cilada, porque não cogita das coisas de Deus, cogita das dos homens. Imagina como Jesus estava naquele momento que ele estava começando a se preparar e preparar os seus discípulos, que ele ia morrer, ia passar tudo que ele ia passar, que foi exatamente o propósito de Deus para a vida dele. Ele veio por esta missão, ele veio por este propósito. Aí chega Pedro, fala: não, Jesus, que é isso? Não vai acontecer, e não faça isso com a sua vida, não morra, não vai para lá. Olha, pensa um pouco, o senhor nasceu para ser feliz, não é bem assim isso que está sendo falado, não precisa ser fanático, o senhor não precisa ser um cara que parece que, não, o senhor quer morrer pelo que o senhor está pregando. Não, vamos negociar, vamos pedir para Deus, quem sabe ele arruma outra solução. E esse tipo de pensamento é exatamente o que está por trás de frases bonitinhas e fofinhas que confundem a cabeça de muito crente, até bem intencionado, só que não conhece a palavra de Deus, não leu a sua Bíblia, ouve mais do que o mundo fala, até porque esse é um tipo de coisa que compartilha, né? E dá, puxa, todo mundo curte, comenta, que legal. Agora põe um versículo sério mesmo, vê quantas pessoas curtem.
Tem até crente que olha e fala, uau, isso aqui é muito legal. Pô, mas eu não vou curtir que vai queimar meu filme. Glória a Deus, Senhor, por essa palavra. Nossa, será que eu cliquei sem querer? A gente não se compromete com o que é de verdade, o que é de Jesus de verdade. A gente se compromete com coisas meio neutras que combinam mais do que com a verdade. Nós não, que nós somos um povo diferente. Estou falando dos crentes médios. Nós precisamos nos comprometer com a verdade, conhecer a verdade. Quando vai aconselhar alguém, tenha segurança que o que você está falando é Bíblia, palavra de Deus. Porque quando você fala a palavra de Deus para alguém que está passando dificuldade, há poder naquela palavra. E essa pessoa vai sair da dificuldade. Dá um conselho como desses aqui, politicamente corretos. A pessoa vai ficar feliz na hora, mas não vai mudar nada. Porque não há poder, não há revelação. Deus não vai mover um dedinho, porque você estava bem intencionado. Deus só tem compromisso com a sua palavra. Com a sua palavra. Então esses dois primeiros pontos, o cansaço mental e o politicamente correto, são os dois primeiros e eu vou para o último. Porque o último ele é o mais sério. Por quê? Porque Deus nos disse que Ele ia vir. Deus nos disse que Ele iria fazer parte das nossas vidas no tempo em que estamos vivendo. Principalmente por quê? Porque nós somos a geração dos últimos dias. Isso é muito, algo que muita gente consegue perceber. E o que é que vem, que é um inimigo e que não é necessário que a gente seja vencido por ele, mas a Bíblia já diz que muito crente será. Esse inimigo é a apostasia. Apostasia. A apostasia é algo que vai acontecer, está acontecendo nos últimos dias e que está entrando, que é justamente ensinos, coisas bonitas, coisas fofas, que tiram os crentes do seu lugar de autoridade. A apostasia é sair do lugar de fé, do lugar centrado em Jesus Cristo, do lugar fundamentado na Bíblia e na palavra de Deus e sair para fora desta posição. A apostasia, Paulo ele ensina com muita clareza. 1 Timóteo capítulo 4, eu já falei sobre isso algumas vezes, mas eu quero repetir, versículo 3 de Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4. Versículo 1, perdão, não acertei uma até agora, 4:1. Aleluia. Então, primeira coisa, o que Paulo dá como solução? Ora. Gaste tempo em oração. Não, essa palavra ora não é assim, eu estou zoando, Mas dá para a gente pegar, ora mesmo. Mas ele está falando que ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônio. Querido, o que tem espírito enganador falando em igreja nesses dias que a gente vive é inacreditável. O que tem de ensino de demônios misturado como politicamente correto dentro de gente que movimenta milhões de pessoas e cada vez mais vai acontecer. Porque, poxa, pensa um pouco. O cara entra no Instagram, entra no YouTube, vê o cara lá, o cara tem 200 milhões de seguidores falando de Deus. Pô, esse cara é uma bênção. Deus está prosperando, eu vou seguir esse cara, eu vou acompanhar o que ele fala. Por quê? Porque tem um monte de gente seguindo. Aí pega lá os caras que tem menos, Deus não está abençoando tanto isso aqui. Você vê, acho que o cara está vendo, o discurso ele é muito pesado. Ele está falando muito de pecado, falando de pecado. Ele está confrontando muitas pessoas, para as pessoas que elas têm que se arrepender. Poxa, isso não é legal, isso não atrai as pessoas, isso não gera engajamento. Então, as pessoas começam a receber coisas que parecem bíblicas, até porque está lendo o texto bíblico. Tem um monte de gente seguindo e está conseguindo o quê? Está comprando coisa, está prosperando financeiramente, está enriquecendo. É de Deus. Isso não é evangelho de Jesus. Não é assim que funciona a pregação da palavra de Deus. A palavra de Deus nos chama para sermos confrontados com aquilo que está em nós que não serve. É por isso que a Bíblia é muito clara. Porta larga, caminho estreito. Porta larga, caminho estreito. Tem uma multidão. Quer dizer que Deus não vai multiplicar e não vai multiplicar? Claro que não. Mas vamos ver o que está sendo pregado. É porta larga ou Deus tem um ministério grande abençoado para esse cara? Se está pregando a verdade, glória a Deus, é um ministério grande abençoado. Deus levantou esse cara para alcançar milhões de pessoas e está tudo bem. Está pregando coisa esquisita, cancela.
Mas normalmente o evangelho vai ser um pouco mais porta estreita, que não significa necessariamente quantidade de pessoas, mas significa espaço para a gente passar. Para a gente passar tem que jogar um monte de coisa fora que não serve para entrar. A porta que fala, vem com tudo e vamos lá e tudo mais. Pode vir por quê? Porque a porta é larga, cabe todo mundo. Você pode ser de qualquer religião, venha, fuja. Porque isso é ensino de demônios. Isso é ensino de espíritos enganadores. Lembra? Jesus, quando foi tentado no deserto, isso aqui é uma das cenas mais chocantes. O diabo tentou a primeira, não deu certo. A segunda, o que ele fez? Ele pegou a Bíblia e leu o Salmo 91 para Jesus e pregou para Jesus. Faz aí, a Bíblia diz. Aí Jesus falou o quê? Jesus conheceu a palavra. Todas as 3 tentações, Jesus respondeu e venceu na palavra. Mesmo quando ele veio com a Bíblia fora de contexto, Jesus colocou ela no próprio contexto. Nós precisamos conhecer a palavra cada vez mais para vencer o ensino de espíritos, de demônios, que a Bíblia diz que vai acontecer. Então, quando a Bíblia nos alerta de alguma coisa, e é interessante porque, aí o que acontece? Junta tudo, o cara com cansaço mental, entra no lance politicamente correto, fala, vou parar de congregar, sai do seu lugar e entra na apostasia. Esse é o processo. Esse é um processo, é um caminho, né? E muita gente, que eu já encontrei, gente que eu conheço, fala assim, não, Haroldo, não dá. Eu parei de ir na igreja, porque tem pastor picareta, tem não sei o que, fala muito de dinheiro, e tem os caras ficando ricos quando cobram para cantar. Então sabe o que eu fiz? Eu parei, porque olha, não dá mais para ir na igreja, está tudo errado. Aí eu pergunto, você avisou Deus que isso está acontecendo? Porque isso é muito grave, né? Quer dizer, Deus ele tinha todo o plano através da igreja, e agora está acontecendo isso, e Deus não está fazendo nada. Os caras são tão bons e tão sutis, que eles estão estragando a igreja, enganando as pessoas, e Deus não está fazendo nada, não falou nada. Cara, 2000 anos atrás, Deus começou a falar o seguinte, que nesses dias ia acontecer exatamente isso. Nas igrejas ia ter pastores picaretas, ia ter profetas picaretas, falsos apóstolos. Ele denunciou que isso ia acontecer. Então isso acontecer, sabe o que tem que fazer? Uau! Isso é bíblico, isso é verdade. Então, porque é verdade, Deus já sabia. Então o que Deus falou para eu fazer? Foge desses e vai congregar em outro lugar. Usa a cabecinha. Quem está querendo tirar de congregar e levar para casa é o maligno que quer tirar desse lugar e que quer trazer para a apostasia, se é que é crente de fato. Deus nunca foi pego de surpresa. Quando isso acontece, tem que fortalecer a sua fé, porque Deus sabia o que ia acontecer 2000 anos atrás, e te avisou que ia acontecer 2000 anos atrás. Então isso acontecer prova o quê? Que a Bíblia é verdade, que Deus governa ao longo do tempo, ao longo da história, Ele reina, e o que Ele nos fala para fazer, é para nossa bênção, é para nosso crescimento, é para nossa proteção. Ele nunca foi pego de surpresa. Ele disse que uma das marcas dos últimos dias, inclusive, é a apostasia. Você acha que a apostasia vai melhorar? Vai piorar. Vai ter cada vez mais coisas esquisitas sendo apresentadas para a igreja, e aí os que não conhecem a palavra vão sendo enganados. Mas nós que conhecemos a palavra, somos aqueles que perseveramos até o fim, somos aqueles que vencemos todas as coisas, somos aqueles que faremos a diferença nesses dias. Por quê? Porque o Senhor nos chama para andarmos assim, porque o Senhor vai nos fortalecer para andarmos assim, porque o Senhor vai nos conduzir desta maneira para sermos úteis e frutíferos nesta etapa em que estamos vivendo, porque o Senhor sempre soube, sempre disse que esta seria a realidade dos nossos dias. Então, alguém que quer ser tão zeloso e quer falar para Deus, Deus, eu não posso ver isso, eu vou parar de congregar, não quero mais saber. Isso não é zelo, isso é engano, isso é mentira e cilada, isso é confusão. E isso não pode fazer parte da sua vida, nem de quem você conhece. Você tem que ser um atalaia para avisar para essas pessoas, olha, se você está... Tem gente que pode estar confundido, então nós temos que trazer luz, mas tem gente que vai decidir deliberadamente, porque a pessoa não quer mesmo, quer uma desculpa para dizer por que não vai. Paulo fala que nos últimos dias vai ter gente que vai ter coceira nos ouvidos e vai querer constituir para si mestres segundo os seus desejos, quem prega o que ele quer ouvir. E tem muita gente sendo enganada, e tem muita gente não sendo enganada, porque é exatamente o que quer. Quer que diga que se eu der R$1.000 eu vou ficar rico. Vou dar R$1.000, pastor, ele vai orar por mim e vou ficar milionário. É que nem o estelionatário, né? O estelionatário só é bem sucedido porque o cara que cai no golpe, ele é que acha que está dando golpe no estelionatário. Não é assim que funciona?
O cara que toma, o cara que perde, é que ele achou que ele arrumou um cara idiota e que ele vai tomar o dinheiro dele. Mas é o estelionatário que está roubando o cara que cai no golpe. É assim que o diabo age. Todas essas coisas, elas nasceram no coração de Satanás. Todas essas maldades que a gente encontra no dia a dia, nasceram no inferno. Criação do diabo. Então veja, nos últimos dias isso vai acontecer. Mas o que vai acontecer ainda mais nos últimos dias? Nós temos orado muito como igreja, e nós vamos orar isso hoje no fim ainda, quando a gente for orar, encerrando. A Bíblia fala que o amor vai se esfriar de quase todos. O que significa que não vai se esfriar de todos. Lembra disso? Nós já entramos em guerra contra isso. Então veja, o fato do amor esfriar não nos deve surpreender. Vai esfriar. Mas isso deve fazer o quê? Nós pensarmos, uau, então a coisa está espremendo. Então, na minha vida, eu não aceito que o amor esfrie, eu vou perseverar, eu decido amar. Por quê? Porque amar não é um sentimento que a pessoa um dia está andando, cai um raio na cabeça, não amo mais meu marido, estou amando esse outro cara. Isso não existe. Amor não é sentimento, isso é paixão, que é confusão. Amor é uma decisão, eu decido amar. Amor estabelece uma aliança de amor. Eu decido amar. Eu decidi amar a Fúvia decidiu me amar. E nós vamos até o fim da vida assim. Por quê? Porque amar é uma decisão que nós tomamos. Que tem um monte de sentimentos, tem um monte de emoções, tem um monte de coisa boa, tem um monte de coisas agradáveis. Mas não é isso que segura a aliança. A aliança de um casamento que segura é a decisão de amar. E sabe o que Deus faz? Ele nos enche de amor quando nós decidimos amar. Porque nós estamos obedecendo a sua palavra. Mas tem uma outra coisa que vai acontecer, que é, provavelmente, nós vamos ver ainda escândalos dentro do meio evangélico. A Bíblia diz que o juízo começa pela casa do Senhor. Então não é porque algum dia algum pastor, infelizmente, vai fazer alguma coisa que não devia, ou vai comprometer o seu próprio ministério, que significa que a igreja de Jesus está sendo abalada. Não será. Será o fato de que o Senhor, de alguma maneira, começa a trazer juízo para a sua própria casa. E o que Pedro fala, é se o juízo começa pela casa do Senhor, aonde vão os ímpios? Porque o Senhor vai pôr ordem, o Senhor vai limpar, o Senhor vai organizar, a sua noiva vai sendo preparada e vai subir um pouco a temperatura. Então não se assuste, não se surpreenda se algumas coisas começarem a aparecer, inclusive porque Deus diz com muita clareza que nos últimos dias tudo o que puder ser abalado, será abalado. A sociedade será abalada, os governos serão abalados, a economia será abalada, a política internacional será abalada, tudo será abalado. Por quê? Porque as pessoas que confiam nestas coisas vão ficar angustiadas, porque, meu Deus, onde é que eu vou segurar a minha vida? Mas nós que confiamos no Senhor, nós estamos na pedra, na rocha, na segurança, nossa casa está erguida, está fundamentada no Senhor Jesus. Então, ainda que os montes se abalem, ainda que os mares espumejem, como diz Davi, nós não temeremos, porque há um rio cujas correntes alegram a cidade do Deus. Há o rio da vida do Senhor que vai nos trazer refrigério. A rocha, o fundamento, o alicerce de onde estamos, é onde plantamos a nossa vida. Ainda que tudo caia ao nosso redor, sabemos quem somos, sabemos onde estamos firmados, e o Senhor é conosco. Ele é que garante a sua própria palavra, Ele vela pela sua própria palavra para cumpri-la. Então nós podemos resistir à apostasia como? Conhecendo a verdade, lendo a Bíblia, marcando a Bíblia, rabiscando, coloca post-it na Bíblia, faz flechinha daqui para lá e de lá para cá, faça as suas anotações. Um amigo meu fez um seminário em outro país, e ele não entendia, ele estava meio novo nessa coisa, e aí ele estava lá com aquela banca, aqueles professores assim, velhinhos, aqueles caras, sabe, sérios, assim, bem austeros, anciãos, né? Fez aquela pergunta assim, e qual é o comentário bíblico, quais são os comentários bíblicos que você lê, né? Ele falou, os meus, né? É que ele fazia os comentários da Bíblia. Então você imagina aqueles caras no seminário, aqueles caras assim, os comentários, ele quer saber os históricos, os clássicos, as autoridades, as sumidades, né? Ele falou os meus, né? No seminário não serve, mas na vida diária
São esses que vão te ajudar, são os seus comentários da sua vida diária. Quando Deus falou com você, qual foi aquela pregação, aquele dia, aquela data que marcou a sua experiência de fé, que você tomou decisões de mudança? Escreve, coloca data, marca texto, porque talvez daqui 4, 5, 6 meses a vida vai apertar um pouquinho, e você vai falar, não, e agora Deus, o que está acontecendo? Não, volta para aquele texto, vê a data, vê que você marcou, o que aconteceu. A Bíblia fala, põe-te marcos que te guiem, olha como você vai pelo caminho. Então o que é fundamental fazer? Olhar para trás, colocar um referencial, colocar um monumento, colocar um documento e falar, naquele dia o Senhor falou comigo, naquele dia Ele marcou a minha vida, naquele dia o Senhor me chamou, naquele dia o Senhor me libertou, naquele dia o Senhor me trouxe uma resposta extraordinária. Marque, faça memoriais na sua vida, marque dias, marque datas. O Senhor é um Deus de datas, é um Senhor de ciclos de tempo. Ele trabalha precisamente e perfeitamente no tempo. Tem coisas na sua vida que, se você reparar, acontecem normalmente em determinados ciclos de tempo dos seus dias. Mas como nós não marcamos, nós nem sempre percebemos a ação de Deus. O que a Bíblia nos fala é que o Senhor, Ele trabalha no tempo. E Ele fala o que para a gente? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. A sabedoria na maneira de Deus agir. O Senhor se move em ciclos, os ciclos agrícolas da história de Israel, justamente falam para a gente que por muito tempo a gente vai semear, a gente vai quebrar pedra, a gente vai enterrar semente, e sabe o que vai ter de colheita? Nada. Por quê? Porque não é tempo de colher, é tempo de semear. E aí a gente tem que perseverar com as nossas sementes, com as nossas sementeiras, com as nossas decisões, com os nossos propósitos, com as nossas ofertas, com as pessoas que a gente ora, por um bom tempo. Sabe o que vai acontecer? Nada. E significa o quê? Que está tudo errado? Não, significa que está tudo certo. Por quê? Porque ainda não é o tempo de colheita, é o tempo de semear e de investir. Vai passar um tempo, a gente começa a ver alguns sinais, agora vai, yes! Não necessariamente, às vezes só começou a dar os brotinhos. Só começou a aparecer lá, eu chamo a Cris para dar essa aula. Eu não posso falar disso, porque eu não sou nada agrícola. Eu sempre achei que as frutas nasciam no supermercado, né? Nunca vi a coisa mais assim. Mas veja, significa? Não, significa que tudo está se movimentando. Mas chega uma hora que tem aqueles frutos maravilhosos. Eu falo, agora é a grande colheita, agora não é a hora da grande colheita, é uma hora de uma ótima colheita. E quando a gente pega esta ótima colheita, muita gente pega a colheita, come tudo e sai correndo. Essa é a hora de comer um pouco da colheita, mas é hora de fazer o quê? Semear mais, porque agora já tem um monte de coisa plantada, agora a terra já está diferente, porque tem um monte de coisa ali, agora já tem alimento, tem força, tem vigor para agora insistir e ir além, perseverar, e aí a coisa já fica linda. Uma vez eu vi um homem de Deus falar o seguinte: se você tem na sua mão uma semente de laranja, você pode dizer que você tem uma semente de laranja, ou você pode dizer que você tem um pomar de pés de laranja. Qual é a diferença? É o que a gente faz com essa semente. Isso aqui não vale nada. Ou eu tenho uma visão, eu vou ter um pomar só de pés de laranja, milhares de pés de laranja, começam com uma semente, porque na primeira colheita tem dezenas de sementes e tem muitas laranjas, e se você multiplica vai ficando exponencial, porque cada laranja tem um monte de sementes de laranja. A Bíblia é assim, a palavra de Deus em nós é assim, a nossa decisão de obedecer a palavra é assim, são sementes que nós semeamos em nós. E a minha pergunta para você é: o que você tem feito com as suas sementes? Ou você está discernindo o que está acontecendo? Se é um tempo de quebrar pedra, continue quebrando pedra, cheio de gratidão a Deus, porque há alguma coisa em curso. Se já está na hora de uma grande colheita, não pega a bênção, sai correndo e abandona Deus e vai curtir a sua bênção, porque é hora de você continuar o processo, e agora ele vai ser ainda maior. Nós precisamos entender o que fazemos e por que fazemos para a glória dele. E eu pergunto, por que eu estou passando a mão na minha testa se eu tenho uma toalha aqui, muito bonitinha e fofinha, aqui para eu usar? Entenderam? Voltando então para fechar. Falei que tudo vai ser abalado nos últimos dias. Falei que o juízo começa pela casa do Senhor. Mas o que eu quero falar para você é o seguinte: a Bíblia tem a figura profética do sonho de Nabucodonosor. Está lá em Daniel capítulo 2. Ele sonhou com uma grande estátua. E a estátua tinha cabeça de ouro, tinha corpo de bronze, tinha as pernas de ferro, tal, vai descendo. E aí tinha os pés. Os pés são o sistema do anticristo. Não vou falar de escatologia. Mas o que acontece é que quando aquela estátua está estabelecida, por um certo tempo, ela está realmente em autoridade. Mas aí a Bíblia fala que então uma rocha
cortada sem auxílio de mãos humanas. Ela foi cortada e ela despedaça os pés da estátua, e essa estátua cai. E a Bíblia diz que essa pedra, esta rocha, cresce, cresce, cresce e enche o mundo inteiro. E essa pedra, essa rocha é Jesus Cristo. Nós estamos vendo os dias em que já o sistema do anticristo vai se estabelecer. Por pouco tempo, 7 anos no máximo. Mas a rocha eterna, Jesus Cristo, vai derrubar esse sistema. E esse reino que é eterno, esse reino que é sólido, esse reino que é poderoso, é o qual o Senhor nos chama a fazer parte. Quando falamos do reino, você tem que entender que o reino de Jesus é eterno, vai durar para sempre. O que nós estamos vendo é uma parte da história, mas a verdade da história é que o seu reino nunca mais terá fins. Então, o que é importante para nós hoje? Nós precisamos reagir contra o cansaço mental. Precisamos reagir contra aceitar o politicamente correto como se fosse algo bíblico. E precisamos enfrentar a apostasia. Para mim, o que é claro hoje, quando eu estava orando ainda, as minhas orações finais, antes de vir para cá, hoje de manhã, eu entendi uma coisa interessante, que é um tema que eu vou pregar talvez no outro domingo que eu vim para o púlpito. É o fato de que esse sistema que nós estamos vivendo, o sistema de Satanás, é o sistema da mentira. E entenda que o sistema de Satanás, ele tem muita feitiçaria e muito encantamento que é lançado o tempo todo. Por exemplo, através dessas palavras, são contrárias à palavra de Deus, gera confusão mental. As coisas que muitos crentes assistem ou consideram como algo de valor, muitos filmes e muitas novelas, muitas séries, todo mundo bombou, assistiu Netflix até não poder mais nesses 2 anos de pandemia, e alguns assistiram quase todas as coisas, e ali misturado com uma história bonita, tem um monte de propostas totalmente contrárias à palavra de Deus, que entram nos pensamentos, bombardeiam a mente fica cansada, a mente reage, e é como se fosse um sistema, sabe aqueles cavalos de Troia, de vírus de computador, que não sabe, abre uma coisa, vê um caminhão de lixo, que você nem sabe o que é, muitas coisas entram pelos olhos, entram pelos ouvidos, e destroem a nossa maneira de pensar, destrói a maneira fundamentada na palavra, porque entra um monte de contaminação, um monte de mentira, e literalmente funciona como um encantamento, como um feitiço. A Bíblia fala muito de feitiçaria, e a feitiçaria das trevas, ela é algo real. Como é que ela se manifesta? Através de mentiras. Até mesmo, experimenta esse barato aqui que é legal, você vai curtir adoidado, não é? E vai curtir adoidado, só que vai morrer, vai ficar viciado, vai ficar jogado na sarjeta, vai ficar com a vida totalmente destruída. O diabo fala algumas simples verdades de curtíssima duração, porque são verdadeiras no começo. Adão e Eva não morreram logo que saíram do Éden. Não é verdade? Parecia que não tinha acontecido nada. E o que acontece é que enquanto está indo tudo bem, parece que está tudo legal, não vou nem... Estava certo. A mentira, nem sempre ela se revela logo na sequência. O sentimento, a mente, o pensamento fica confundido. Não estou falando de pessoas que deliberadamente fazem pacto, mas eu estou falando de pessoas que estão sendo enganadas e confundidas por esse sistema que eu denunciei hoje nessa palavra. Então o que eu quero propor para vocês hoje? Nós vamos orar sobre o cansaço mental. Nós vamos orar sobre o politicamente correto para Deus dar sabedoria. Vamos orar contra a apostasia. Mas eu creio que nós podemos dizer o seguinte: se tem algum tipo de encantamento ou de feitiçaria tumultuando o seu pensamento, você concorda que não pode permanecer? Você concorda que você precisa rejeitar isso em nome de Jesus? Quer você saiba ou não saiba, quer entenda ou não entenda? Faz sentido isso? Então vamos orar juntos por isso? Fica de pé, você que acha que isso faz sentido, nós vamos orar. E o que eu quero te convidar a orar é isso. Eu vou dirigir você para falar. Você só fala se você crê, se você quer. Nós não estamos fazendo guerra contra nada que a gente não saiba, mas eu estou denunciando que de alguma maneira nós temos sido bombardeados por pensamentos confundidos. Nós precisamos rejeitá-los em nome de Jesus. Então diga comigo assim: Senhor Deus, se eu fui alvo de alguma maneira, de alguma forma, de alguma informação que entrou pelos meus olhos ou pelos meus ouvidos e está agindo na minha mente, gerando confusão, gerando perturbação espiritual, e veio como uma feitiçaria ou como um encantamento, neste momento eu rejeito da minha vida em nome de Jesus, porque não veio por vontade própria, mas veio por engano, por sutileza, por mentira. E eu digo: caia por terra agora, em nome de Jesus. A minha mente
pertence ao Senhor Jesus. Ele conduz os meus pensamentos, as minhas decisões e a minha vontade, em nome de Jesus. Fora da minha mente, agora, tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Jesus é o meu Senhor, Ele é o meu dono, eu sou dele, e eu recebo tudo o que é dele, e rejeito tudo o que é contrário, em nome de Jesus. Porque eu faço isso agora. Eu rejeito da minha mente todo cansaço que vem por ansiedade, por preocupações, que vem pela insônia. Eu rejeito tudo isso da minha vida, em nome de Jesus. Eu quero me alegrar com meus irmãos, como aconteceu com Tito, para que eu tenha todo o refrigério de corpo, alma e espírito, em nome de Jesus. A partir de hoje, eu mudo a minha mente. Quando eu recebo mensagens fofinhas, embrulhadas para presente, politicamente corretas, mas que são contrárias à tua palavra, não vou compartilhar mais com ninguém, sem antes checar pela tua palavra, porque o que eu quero compartilhar é a tua palavra, o que eu quero viver é a tua palavra, e eu mesmo não quero ser enganado por mentiras embrulhadas em papel de embrulho, em nome de Jesus. E por fim, eu creio que agindo assim, eu estou me preparando para enfrentar a apostasia que virá. O meu amor não vai se esfriar, a apostasia não encontrará lugar em mim, porque a tua palavra em mim, pela unção do teu Santo Espírito em mim, guardarão a minha mente, meu coração, meus pensamentos, minha vontade, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, para que eu seja achado íntegro e irrepreensível, corpo, alma e espírito, na tua vinda e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus, amém. Nós precisamos abraçar a palavra de Deus como uma verdade sólida, como uma substância, um fundamento, onde nós podemos caminhar e onde nós devemos edificar a nossa casa, a nossa vida, nosso ministério, tudo que somos e tudo que temos. Precisamos lembrar sempre que o que há no mundo é mentira misturada com verdades. Parece verdade porque todo mundo aceita, mas a maioria não é. A conta é alta, o preço é caro e nós não podemos cair. O mundo jaz no maligno, não tem revelação, não tem entendimento de quem são. Mas nós que estamos em Cristo, temos a luz da palavra, temos a luz do Espírito Santo em nós, e nós precisamos viver de acordo com aquilo que cremos, em nome de Jesus. Essa é a vida abençoada, essa é a felicidade, essa é a vida que nos leva à eternidade. Vamos adorar com o povo do Ruá aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus.